Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, eu venho aqui todos os dias fazer um estudo para mim, para que eu possa aprender e aí eu compartilho com vocês. Que são uma bênção na minha vida, porque eu assumo o compromisso de estar gravando todos os dias, mas eu venho cá estudar sobre as realidades do mundo espiritual, a vida após a morte, reforma íntima, evolução moral. E para eu ter essa disciplina de estudar todos os dias, eu vim cá e resolvi gravar para vocês, mas sempre com aquela ideia de que eu sou uma aprendiz, não venho aqui com aquela ideia de que sabe tudo, quem dá a última palavra. Eu leio os textos da doutrina, geralmente da doutrina espírita, mas eu também leio outros textos, adoro teosofia, adoro essas doutrinas espiritualistas. Acho que não é sobre religião, não é sobre doutrina, é sempre sobre Deus e o mundo espiritual. E todas as verdades, todas as religiões falam a mesma coisa, só numa linguagem diferente. O que é verdade vai ser falado em várias religiões. Mas eu gosto muito da doutrina espírita. Eu leio o texto, eu interpreto conforme o meu entendimento, conforme aquilo que eu dou conta de fazer, aquilo que eu vejo que eu preciso melhorar em mim, sempre sujeito a erros e enganos. Então eu aprendo muito com os comentários de vocês também. Mas eu vim aqui compartilhar esse momento com vocês. Espero que possa acrescentar na vida de alguém. Para mim, esses momentos de estudo são, sem dúvida nenhuma, os melhores momentos do meu dia. Eu me sinto muito bem acompanhada quando eu estou aqui estudando e gravando. E eu espero que vocês também, do lado de lá, do lado daí, do outro lado da tela, né, também estejam muito bem acompanhados e consigam sentir a presença desses espíritos nobres nos acompanhando, nos intuindo e incentivando para que a gente entre em contato com esse conteúdo edificante. Então, hoje eu vou continuar a leitura do livro Iluminação Interior, do Espírito da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Gosto muito do Divaldo, assisto diversas palestras dele, aprendo bastante. Vou continuar a ler o capítulo 10, Atitudes. No final das contas, são elas que realmente determinam, né? A gente pode ter palavras belíssimas, a gente pode ter pensamentos sublimados, mas se a gente não executar, se não transformar em realidade, de nada adianta. Se a gente não for congruente entre o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente age, nós nos tornaremos hipócritas. E Jesus tinha uma visão bem clara dos hipócritas na Bíblia, né? Ele realmente detestava os hipócritas. Então, nós temos as nossas incongruências, todos nós temos, mas que a gente trabalhe para melhorá-las, para que a gente sublime isso, que a gente seja cada vez mais coerente entre aquilo que a gente acredita que nós somos e aquilo que de fato a gente realmente é. Então, que a gente seja idealista, que a gente tenha esperança, tenha fé, mas que a gente também execute, põe as mãos na massa, porque, como já dizia Maria Teresa, a fé sem obras é vazia. Os deuses, isso é o meu mestre, Newton Schultz, ele sempre fala isso, os deuses cansaram de ser louvados, eles querem ser conectados, eles querem que as pessoas ajam, e sabedoria é conhecimento colocado em prática. Então, a gente estuda aqui para poder aplicar o Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia, para que ele não seja uma palavra morta, mas para que seja uma obra viva. E muitas vezes, como já dizia São Francisco, a nossa vida pode ser o único evangelho que algumas pessoas podem ler. Então, que a gente saiba colocar as atitudes como falando por nós. Que não seja o nosso discurso que encante, mas o nosso exemplo que arraste, dentro daquilo que a gente dá conta de fazer, né? Bom, essa é a proposta do evangelho, para isso que a gente estuda, para isso que a gente tenta se reformar, porque o verdadeiro líder não é aquele que manda, é aquele que inspira. E Jesus foi o maior líder que já existiu na face da Terra. Ele tem que ser o nosso exemplo. A gente tem que se mirar nele, tem que seguir, apesar de estarmos bem longe dele, a gente tem que buscar o exemplo dele. Para que juntos, a gente inspirando os outros aqui na Terra, não que tenha um líder que se destaque. Uma cultura de paz, que é algo que eu estudo bastante, não existem protagonistas, mas que cada um exerça a sua liderança, cada um consiga colocar o seu brilho pessoal a serviço do grupo, a serviço do coletivo, a serviço de si mesmo, não para atender seus interesses pessoais, mas para atender o interesse da comunidade, para que a gente cresça junto.
Nós estamos num momento de transição planetária, estamos sendo muito cobrados a evoluir e, sem dúvida nenhuma, é era de aquário, é era do grupo, é era do coletivo, é era do compartilhamento. Então, já dá um direcionamento do que essa nova etapa espera da gente. Que a gente faça isso com amor, para que a dor não venha como professora. Então, vou continuar lendo aqui o capítulo das atitudes, capítulo 10. Capítulo 10. Cuida com atenção de preservar as atitudes de edificação, de crescimento, aquelas que te apresentam como candidato à perfeição. Um dia todos nós estamos fadados a chegar à perfeição. Um dia. Por enquanto nós estamos no processo, em regeneração. Deixando à margem ressentimentos e desconfortos morais, vivenciando sempre os momentos agradáveis e abençoados. Um dia acontecem várias coisas, a gente tem muitos motivos para agradecer, mas é engraçado como é que quando acontece uma coisa ruim, não consegue deixar a gente chateado, consegue acabar com o nosso dia. Então aqui o convite é para a gente deixar de lado as mágoas e os ressentimentos e começar a valorizar as coisas boas, aquilo que traz momentos agradáveis e abençoados. Nossa, a gente é tão abençoado, Deus é tão bom, Deus é tão fiel na nossa vida. A gente é que tem olhos para ver mais o desagradável, o desconfortável. O desconfortável chama mais atenção, né? Ele nos incomoda, mas não é para a gente se transformar. É um convite, a gente nunca vai conseguir consertar aquilo que a gente não consegue enxergar. Então o desconforto vem para isso, para que a gente se reforme. Não é para querer que o mundo todo mude, o mundo seja um lugar agradável para a nossa evolução. Nós temos que evoluir a partir do mundo. É retroalimentado. Nós somos frutos do meio, mas o meio também se alimenta da gente. Nós influenciamos muito o meio. Então, se o mundo está desequilibrado, se as pessoas estão num desequilíbrio muito grande, e está essa loucura toda que a gente vê por aí, no mínimo a gente tem que tentar fazer a nossa parte e se manter equilibrado. Talvez a gente espere que os outros se melhorem por causa disso. Talvez não melhorem, mas a gente fazendo a nossa parte, vai ser cada um segundo as suas obras. Nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Se o desequilíbrio do outro, se a gente permite que nos desequilibre, nós vamos estar colhendo o desequilíbrio que nós semeamos. Então, o trabalho de reforma íntima é esse. É ter uma elevação moral, é se manter firme no caminho do bem, procurar viver o evangelho na prática para que a gente não se desequilibre com o desequilíbrio do próximo em primeiro momento e que a gente depois consiga auxiliar nossos irmãos a se reequilibrarem. E para isso a gente não pode ter mimimi, não pode ter frescura, não pode ter ressentimento. Que a gente seja sempre obreiros de Cristo, esteja sempre a serviço da luz. Então, é certo que nem sempre se pode estar sorrindo ou numa atitude jovial. Tem hora que não dá, a gente é desafiado. No entanto, pode-se evitar a expressão de mau humor e espalhar dissabores que ressumam no inconsciente assinalado pelo acumular das questões negativas e infelicitadoras. Tudo bem, tem hora que as situações nos desafiam, mas isso não nos dá o direito de fazer da vida dos nossos irmãos de caminhada mais desagradável, né? Dar uma patada, fazer eles ficar constrangido, triste, chateado. Os outros não são responsáveis pela maneira como a gente se sente. Essa responsabilidade é toda nossa. E a gente tem que ter, não pode ser, no mesmo jeito que a gente não pode deixar que o lixo emocional do outro nos afete, nós também não temos o direito de despejar o nosso lixo emocional nas pessoas. É questão de respeito, é questão de caridade. A gente procurar, já é tão difícil estar na Terra, então a gente procurar fazer da caminhada do próximo. Se a gente não pode ajudar, pelo menos que não vamos atrapalhar. Não penses que o mundo irá trabalhar-te a evolução. O mundo não vai se adaptar para que a gente seja feliz, para que tudo ocorra conforme a gente gostaria que fosse. Favorecendo-te com a conquista estelar. Nem que as demais pessoas poderão fazer aquilo a que está destinado. Se é a gente que tem que fazer, então que a gente faça. Nele encontrarás as oportunidades favoráveis ao teu adiantamento. Mas a atitude combativa é tua, e somente tua. A gente vai encontrar circunstâncias, pessoas,
coisas que favoreçam que a gente faça aquilo que nos cabe fazer. A ajuda sempre vem, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Ele sempre vai mandar o recurso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E não dá para ficar esperando que os outros façam tudo por nós. Os outros podem até nos auxiliar, mas a nossa parte que cabe a nós, a gente tem que fazer. Esse é o trabalho de reforma íntima. O amor com que te revistas tornará tuas atitudes de paz e de enternecimento, atraindo para o teu círculo emocional as vibrações favoráveis ao crescimento íntimo. Então, os sentimentos que a gente emana voltam para nós. É um bumerangue, vai e volta. Enquanto que as reações de mágoa e do ódio, a semelhança de cimitarras, terminam por ferir-te antes que afetem aos demais. Então, a primeira pessoa a sair ferida com ódio, com a mágoa, com rancor, com ressentimento, somos nós que estamos sentindo esse tipo de sentimento, que estamos cultivando isso dentro da gente. A gente se envenena com esses sentimentos. Depois fere o próximo, mas o primeiro a ser ferido somos nós. Cultivados os hábitos mentais conforme as emanações educadas ou não, eles transformam-se em atitudes existenciais que irão fomentar novos comportamentos. Então, o pensamento gera o ato. E o ato, a repetição do mesmo ato gera o hábito. Então, que a gente se eduque nos nossos pensamentos, nas nossas emanações mentais, nas nossas vibrações, para que os nossos atos correspondam e sejam cada vez mais santificados, cada vez mais sublimados. Que a gente aprenda a santificar cada ato nosso aqui na Terra. Não separar espírito de matéria, mas espiritualizar toda a matéria. Espiritualizar a nossa existência. Ilumina a mente com as sublimes lições do Evangelho. Enriquece os lábios com palavras edificantes. E as tuas serão atitudes dignas. Então, se a gente melhorar os nossos pensamentos e melhorar aquilo que a gente fala, não ficar reclamando, não ficar xingando, blasfemando, revoltando, as nossas atitudes provavelmente serão santificadas. Mas a gente vai ser testado, aqueles momentos que vai nos tirar do sério. E aí que a gente tem que dar o testemunho. Tudo quanto seja armazenado no pensamento transforma-se em alimento emocional, que de acordo com a qualidade envenena ou santifica a alma. Então, tudo aquilo que a gente cultivar no pensamento, que a gente pensar com frequência, vai virar sentimento, que pode envenenar ou santificar a nossa alma. O pensamento ruim, não tem como a gente evitar ele. Emmanuel já dizia, é impossível proibir o passarinho de pousar na sua cabeça, mas a gente pode evitar que ele faça um ninho, que o pensamento ruim pegue e se instale. Isso é o trabalho de educação. A gente ter essa força mental de começar a vir um pensamento ruim, começar o pensamento negativo, aquele que a gente se deprecia o outro, começa a agradecer. Eu tenho uma coisa que dá muito certo para mim, acho que cada um tem sua forma, mas quando vem um pensamento ruim, eu tenho muitos vídeos no YouTube de oração de gratidão. Eu deixo tocando, a gratidão ela tem um poder de transformação muito grande. E a gente começa a agradecer por coisas inimagináveis, começa a agradecer por não precisar preocupar com a respiração. Agradece pela natureza, pelas pessoas que nos cercam, pelo sorriso das crianças, pela saúde que a gente tem, por tudo que a gente já tem, pelas pessoas que nos amam, que a gente ama, pelos animais, pela comida que a gente come, pela água que a gente bebe. Enfim, tem muitas orações assim que vão trazendo consciência para a gente de tanta coisa que a gente pode agradecer e que a gente só se acostuma com elas, então nem dá tanto valor, mas que sem elas a nossa vida seria insuportável, se não impossível. Então, vem o pensamento ruim, vem a vontade de reclamar, começa a agradecer, começa a enumerar todas as coisas que pode agradecer. E se for difícil agradecer, enumerar, coloca a oração da gratidão no YouTube, que eles vão te ajudar a achar um monte de motivo para agradecer. A gratidão é um dos sentimentos que mais transformam as nossas emoções. Selecione reflexões e treine atitudes mentais pacíficas, compassivas, misericordiosas, e conseguirás fruir do bem-estar que a retidão proporciona àqueles que se lhe entregam. A felicidade consiste em ter uma vida reta. Não é ter uma vida emocionante, cheia de altos e baixos, onde a gente procura o prazer a todo custo. A felicidade verdadeira vem do estado de espírito,
uma paz interior, de uma vida reta, onde a gente está em paz com a nossa consciência. E as consequências dos nossos atos não nos machuquem, não nos ferem, não peça de nós um reajuste doloroso. Então, mais vale ter uma vida reta e ter uma felicidade a longo prazo, uma felicidade duradoura, do que ter uma vida que a gente procura emoções instantâneas, injeções de dopamina, de adrenalina e momentânea, passageira e insaciável. Então, as tuas atitudes falam sem palavras a teu respeito, desvelando os recursos de que dispõe nos cofres do coração. O exemplo arrasta. Exercita a coragem de ser verdadeiro sem agressividade, de ser amigo sem bajulação, e as tuas atitudes solidárias estimularão outras que se converterão em nobre corrente de amor humano, tornando a vida mais rica de luzes e de harmonia. Gentileza gera gentileza. Quando a gente tem um ato de gentileza com o próximo passa para frente. Ao mesmo passo que o mau humor também gera mau humor. Então, se a gente está mal-humorado com alguém, provavelmente, talvez sim, talvez não, a escolha do próximo, mas ele vai ter um motivo para passar aquele mau humor ali para frente. E quando a gente vai ou se afina no bem, em espalhar o amor e o bem para o próximo, a gente eleva a vibração do círculo que a gente está presente. E em última instância do planeta, o contrário também é verdadeiro, a gente também consegue abaixar a vibração do planeta. Então, a gente costuma colocar que a culpa de todo o problema está sempre nos outros, no egoísmo dos outros, na falta de consideração nos outros, mas que a gente tenha consciência também que se a gente não se vigiar, a gente pode ser parte do problema ao invés de parte da solução. Jesus manteve todas as atitudes coerentes entre o que falava e o que fazia. Essa questão da coerência. Ele era muito coerente, ele falava e fazia. Ele falava do amor ao próximo, mas na hora que as pessoas o confrontavam, geralmente com perguntas capciosas, para ver se pegavam ele, para que ele pudesse responder ou para os romanos ou para os judeus, ele sempre tinha uma resposta adequada. E na hora de dar o testemunho, ele também fazia. Um exemplo assim, meio clássico, quando os judeus iam apedrejar a mulher adúltera, e para querer pegá-lo na lei, e aí você, Nazareno, o que você faria nessa situação? A lei manda apedrejar a mulher adúltera, nós vamos quebrar a lei? Jamais, mas aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E os anciãos, os mais velhos, foram se retirando primeiro, depois os mais novos, e depois ele mesmo foi lá, abraçou a mulher e falou: mulher, vai, não peques mais. Então, as palavras dele eram coerentes e ele sempre, eram questões complicadas, eram questões difíceis. Ele sempre saía muito bem com as palavras, com o discurso, mas principalmente o seu gesto, o seu exemplo de ajudar as pessoas, curar as pessoas. Ele, na época, os leprosos, eles eram os rejeitados da sociedade. Todo mundo tinha medo deles porque a lepra matava, era incurável. Jesus ia lá, se envolvia com os leprosos, curava eles, sem preconceito, amava eles. Ele estava sempre junto dos sofredores, dos humildes. Ele conversava com publicanos, ele conversava com fariseus. Ele não tinha preconceitos, ele abraçava todo mundo, ele acolhia todo mundo. O discurso dele era edificante, mas o exemplo dele chegou até nós. Então, o seu exemplo de fidelidade ao ideal para o qual viera tornou-o respeitado, mesmo pelos adversários, aqueles que o combatiam e o vilipendiavam. Vilipendiar significa o ato de desrespeitar através da fala, escrita ou gesto. A falta de educação é a grosseria, né? Os espíritos adoram falar bonito. É bom que a gente aprende palavrinhas novas. Mediante esse comportamento, era a luz para o mundo em trevas de ignorância, o caminho a ser seguido no matagal da crueldade, a porta de acesso ao reino de Deus. As atitudes são as expressões de identificação entre o ser íntimo que as desvela e o mundo exterior que lhe ignora a realidade. A gente transforma a realidade com as nossas atitudes. Sejam, portanto, as tuas atitudes elegantes e cristãs
para o teu próprio bem. Porque a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantar. Se os nossos atos forem benéficos, nós iremos colher ações benéficas. Então é isso, esse capítulo é muito bonito, essa é a segunda parte, o primeiro vídeo está gravado, está lá na playlist do livro Iluminação Interior. É um texto que eu acho que cabia uma reflexão mais apurada, dividir em duas partes para não ficar tão grande. Mas espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo. Se achar que alguém precisa, vai fazer bem para alguém, está nesse processo de reforma íntima, não para querer mudar o outro. Para falar, nossa, eu estou ouvindo esse vídeo, fulano tem que ver, que ele tem que mudar. Não, não é para isso não. Mas se tiver uma pessoa que também já está nessa pegada de querer se melhorar, que esse texto possa chegar para acrescentar na reforma dessa pessoa, nesse processo que ela está vivendo, compartilha, vai ser muito bom. Vamos criar aqui uma imensa corrente do bem. Vamos deixar que as nossas atitudes falem por nós. Que um ato de compartilhamento, curtir esse vídeo, é um ato de gratidão, é uma atitude de gratidão. Compartilhar esse vídeo com quem está nesse processo de reforma íntima é uma atitude que demonstra que a gente se importa com o outro, que a gente pensa no outro. Enfim, deixe que as nossas atitudes falem por nós. Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo, amo vocês!